conteúdo de hoje já é o sistema digestório. Nós vamos iniciar falando dos órgãos que estão antes do diafragma. Então, vou chamar isso de sistema digestório pré-diafragmático. Nós vamos abordar a região de boca, cavidade oral propriamente dita, a faringe e esôfago. O sistema digestório, quero que vocês imaginem o embrião formando o seu tubo digestório. Então, ele vai desde o estomodeu, que vai dar origem ali à boca, até a região de ânus, vai até a cloaca. E na cloaca é que a gente vai ter depois a separação, aí vai depender do grupo de animal que a gente está trabalhando. Se forem as aves, tem uma cloaca. Se for aqui os mamíferos, já separa o tubo digestório do tubo de urinário e o tubo de sistema genital. Observem na imagem que nós temos aqui, deixa eu tirar minha webcam. Nós temos aqui a região nós já vimos sistema respiratório, né? Nariz, a nasofaringe, laringe, traqueia. Com relação ao sistema digestório, nós já temos a cavidade oral, também a faringe participa aqui com a orofaringe, é um canal, lembra que é um túnel de passagem, e vai para o esôfago. Nós temos também as glândulas anexas a esse tubo digestório, como as glândulas salivares que ficam aqui na boca, o fígado e o pâncreas, o fígado produzindo ali a bile, que vai cair no duodeno, e também o suco pancreático, que também vai para o duodeno. Com relação ao resto do canal alimentar, o esôfago vai desembocar numa bolsa que ela pode ser dividida em mais de um compartimento, depende da espécie que a gente está trabalhando, que é o estômago. Então, o estômago de animais monogástricos, ele só tem uma cavidade. Nos poligástricos, nós já temos as aves que têm duas câmaras e os ruminantes que nós estudamos aqui dos animais domésticos são 4, sendo que 3 são de fermentação e uma é responsável pela digestão química. E fechando toda essa tubulação, nós temos aqui o esfíncter anal, que ele dificulta, ele impede o esvaziamento desse tubo. Tem todo um mecanismo, é muito interessante, porque nós temos ali uma musculatura que ela é tanto voluntária como involuntária. É super interessante, ou seja, na musculatura voluntária, a musculatura esquelética, ela responde ao comando. Já a involuntária, a musculatura lisa. Então, a gente tem o esfíncter anal, ele tem essas duas camadas de células musculares, tanto a esquelética como a lisa, que permite esse movimento voluntário, ou seja, consegue segurar um tempo mais o conteúdo na ampola retal até ser evacuado. Vamos observar aqui nas imagens os métodos que os animais utilizam para apreender ou fazer a apreensão do alimento que ele vai consumir. Isso vai variar de uma espécie para outra. Então, nós temos aqui o equino, que tem um lábio com a movimentação, é muito interessante. Ele é extremamente seletivo na sua alimentação. E esses lábios conseguem rastrear o que ele quer ingerir, ele consegue separar com o lábio o alimento que ele não quer. Quando você põe no coxo, ele vai escolher e vai abocanhar o que interessa a ele. Quando a gente pega uma espécie igual o bovino ele tem esse movimento com a língua, né? Ele faz um C, né? Ele faz uma curva. Então, aqui tem a touceira do capim, ele vem com a sua língua, segura o alimento e põe para dentro da boca. Então, ele usa a língua para prender, né? Para
segurar o alimento e colocar na boca. Os cães e gatos, eles utilizam muito os dentes na escolha desse alimento. E os suínos, eles têm a necessidade de ficar revirando, fuçando, né, que a gente fala, ali o solo para poder se alimentar. São animais que estão em baias, eles são tão danados que às vezes eles conseguem até quebrar o cimento e ficam lá fuçando. Tem que tomar maior cuidado. Mas é o instinto animal, ele tem aquele osso rostral e aquela narina, a gente já viu na parte de sistema respiratório, que permite ele a fazer esse movimento de fuçar. Pessoal, lábios, vocês têm que imaginar que nós temos uma pele, que é a parte mais externa, esse órgão maravilhoso que reveste todo o corpo, e nós temos uma transição, que são os lábios, para chegar na mucosa. Nós já discutimos isso na aula introdutória, mas a mucosa, ela também é de origem epitelial, como essa pele. Então a diferença é que nós temos aqui mais camadas de queratina. Então a pele eu consigo viver num meio externo, a água, por exemplo, e não perder tanto líquido. A água ela é essencial para as nossas reações metabólicas. E quando os animais ocuparam o meio terrestre, houve a necessidade de ter vários mecanismos para manter essa água dentro desse corpo. Então a pele ela tem várias estratégias para reter o líquido. Tanto é que quando o animal se queima, é um problema gravíssimo, nós se preocupamos demais, porque vai sudando, vai perdendo o líquido por causa que queima a camada protetora que segura, né, o líquido dentro desse corpo. Então é grave porque vai perdendo muito líquido e vai desidratando. E quando nós temos pouca quantidade de líquido circulando nesse corpo, começam a ter falhas as reações metabólicas e esse animal também pode vir a intoxicar e logo já vem os problemas renais. Enfim, o que eu quero que vocês compreendam é que na transição da pele para a parte oral interna, onde nós temos mucosa, e mucosa vocês lembram que elas sempre são úmidas, que elas estão produzindo bastante secreção, pode ser serosa ou mucosa, mas enfim, tem que manter o ambiente úmido e ela também é mais rosada. Então as mucosas, elas têm uma capacidade de absorção excelente. A pele também absorve muita coisa, mas devido a várias camadas de queratina, não se compara com a da mucosa oral, por exemplo. Qualquer mucosa, né, gente? Mucosa nasal, mucosa oral, a conjuntiva é um espetáculo para absorção de medicamentos, né? Mucosa retal, algumas medicações são aplicadas via reto. O que eu quero que vocês compreendam é que a diferença nessa transição da pele para a mucosa, nós temos aí os lábios. E vai variar de uma espécie para outra o formato desses lábios. Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam, que a gente tem uma fusão do lábio direito com o lábio esquerdo, nessa região que a gente chama de filtro. Os seres humanos também têm aqui um filtro, né? E aí, a hora que funde lábio direito e lábio esquerdo, nós temos aqui o lábio que nós chamamos lábio superior. Olha a imagem aqui desse bovino, que graça, né? Que tá essa imagem? Então, ele tem um lábio superior, nessa transição da pele para a mucosa, e um lábio inferior. E o lábio é fantástico porque ele permite que o animal faça a ingestão do alimento, ele vai aprender o alimento e não machuca, porque ela é mais rígida, não é? Ela tá nessa transição do epitélio queratinizado para uma mucosa. Então ele protege essa entrada do tubo digestório. Vocês têm que pensar, olha, eu tenho um meio externo, tenho vários patógenos nesse meio externo. E quando ele entra pela cavidade oral, significa que é um risco que
que o corpo está correndo de se contaminar. É a mesma coisa com o nariz. Podem entrar substâncias pelo ar aqui nesse nariz que podem contaminar. Podem ter bactérias ali. Pensa numa granja de suíno que está com a pasteurela ali. A pasteurela vai muito por aerosóis, né? A contaminação. E aí vai pela mucosa nasal, mucosa oral, mucosa na conjuntiva, não é? E a gente tem muito pânico, né? Quem é criador de suíno aqui com a pasteurelose, por exemplo. Mas enfim, o que eu quero que vocês compreendam é essa transição e que a rima da boca, o termo rima é só esse espaço mesmo, aéreo aí, é o encontro dos lábios, só isso, tá? Então a rima é o espaço entre os lábios superior e inferior, essa abertura, essa fenda entre os lábios. E quando encontra um lábio, o lábio superior encontra com o lábio inferior, esse cantinho da boca, nós chamamos de comissura. Então, nós temos as comissuras, elas são laterais, direita e esquerda. Então, tá escrito aqui, ó, o ângulo da boca, comissura lateral, direita, nesse exemplo aqui. Outro conceito importante que vocês precisam saber é que entre os lábios, tanto superior como inferior, até chegar na gengiva, nós temos um espaço aqui. Esse espaço, ele é formado justamente por causa da existência do frênulo do lábio. É uma dobra, né, de mucosa aqui e permite com que esse lábio possa se movimentar. Então, nós chamamos de frênulo do lábio porque ele tem essa ideia mesmo de freio, de rédea, de trazer o lábio para próximo à boca. Então, é muito interessante porque ele mantém o lábio fechado quando está em repouso, mas se há necessidade de abrir essa boca e de movimentar esses lábios, ele permite essa movimentação e depois no repouso ele voltar de novo à posição fechada. É muito interessante. Então, o frênulo do lábio, ele vai variar de espécie para espécie, dependendo do desenho daquela região oral, tá? Daquela espécie. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é com relação à gengiva. Então, a gengiva, ela é uma mucosa aderida aos dentes e ao osso alveolar. Tá? Então, o dente ele está implantado num espaço oco, né? Ele encaixa e devido a ligamentos periodontais, né, que mantém ele preso, mas ao mesmo tempo ele movimenta lá dentro desse espaço. E nós chamamos de osso alveolar justamente porque ele tem um espaço aonde encaixa esse dente, onde a raiz do dente se encaixa. E os ligamentos vão manter esse dente preso nesse espaço que nós chamamos de osso alveolar. Então, a gengiva nada mais é do que uma parte dessa mucosa que está revestindo esse osso. Muito interessante, que vocês vão ter que examinar os animais. Imagina se tiver uma infecção aqui, né, uma gengivite, inflamação da gengiva, né, que aí vocês têm que examinar, porque dependendo do caso vai ter que fazer uma limpeza, ou vai ter que fazer, né, se for um caso mais grave, uma extração desse dente. Olha que loucura, né? Então a gente tem que estar sempre examinando a cavidade oral. Vamos supor que esse animal tem uma lesão nessa região aqui do lábio inferior. Então, para você descrever essa lesão, você tem que falar na região vestibular do lábio inferior direito.
Aí a pessoa que pegar o seu prontuário lá e for analisar, ela já sabe, trocou o turno, né? Vamos supor, do plantão, ela vai olhar, examinar o cachorro ou qualquer animal, né? Aí vai ter que, ela já sabe aonde que ela tem que examinar, na boca ali do bicho, não é verdade? Ok. Então a boca, ela tem a função de preensão do alimento, para mastigação, que é fundamental, diminuir o tamanho das partículas que ele está ingerindo, serve para a salivação, lembra das glândulas salivares estão aí, né? Que a saliva é como se fosse um chuveiro, né? Joga ali o líquido. Tem glândulas que liberam líquido seroso, outras liberam líquido mais mucino, com mais mucina, né? Mais mucoso. E também participa da defesa desse corpo, impedindo que determinados agentes continuem o trânsito pela tubulação e possam vir a causar algum problema, alguma doença nesse animal. E também é responsável pela fonação. Com relação ao frênulo lingual, ele tem a mesma função que o frênulo labial, que a gente discutiu no slide anterior. Quando essa língua também se movimenta, e imagina o tanto de movimento que ela faz, né? Porque ela sobe, ela vai para a direita, para a esquerda, ela gira. Imagina a língua do bovino, então, que ainda tem força para prender aquela touceira, né? Que ela vai naquelas folhas do capim da touceira mais elevada para jogar para dentro da boca. Então, é um arranjo espetacular de musculatura, é uma musculatura esquelética, ou seja, voluntária, né? E movimenta para vários locais, vários sentidos. Imagina se não tivesse um mecanismo de trazer essa língua de volta para a cavidade oral. E é isso que acontece, por isso a formação do frênulo lingual. Se você observar aqui, né, ele tem uma prega. Vocês têm que imaginar que a mucosa, ela se projeta, envolve a língua e volta. No corpo é muito isso, né? Toda hora eu falo isso para vocês em pleure, peritônio, mas aqui também é a mesma coisa, né? O tecido, que é essa prega, esse frênulo, ele nada mais é do que esse arranjo que a mucosa criou para manter a língua dentro da cavidade oral e ao mesmo tempo permitir que ela se movimente livremente e permaneça aí no assoalho da cavidade oral, em repouso. Então, é uma prega, se vocês forem olhar, né, vai de toda a extensão da língua. Aqui a gente tem a região da mandíbula, aqui nós temos a região dos incisivos e a região do palato duro, olha o palato mole. Então, o frênulo lingual acompanha toda essa extensão ventral da língua. Beleza, então nós já vimos aqui a relação dessa língua, o seu frênulo lingual. Olha a gengiva, vocês estão vendo que é uma lâmina só? Olha, ela segue aqui da língua e já vai prendendo aqui no osso mandibular e vai até chegar na região da gengiva. Tudo é mucosa. No meio disso tudo, nós temos glândulas salivares liberando secreção aí. Nós temos várias glândulas. São as glândulas sublinguais, estão abaixo da língua. Em toda a região da bochecha tem várias glândulas liberando secreção aí também. Olha a relação também da língua com o palato mole. Tá bem interessante essa imagem aqui, né? Estreitando o canal aqui que nós chamamos de orofaringe. Observem nesta imagem aqui, deixa eu pôr ela maior para ajudar vocês a enxergarem. Ela é bem interessante. Essa imagem é do Dice. Ela está mostrando a região da mandíbula, os dentes incisivos e aqui a língua com seu frênulo. Parece uma rédea, parece um freio, por isso o nome frênulo.
o frênulo da língua. E aí nós temos aqui esse espaço que se forma no assoalho da cavidade oral, é onde vai desembocar secreção de glândula salivar. Nós chamamos de carúncula sublingual. Então, quem desemboca aqui são os ósteos das glândulas salivares mandibular e sublingual maior. Veja a importância que tem, né? São 2 ósteos que tem nessa carúncula. São 2 ductos diferentes. O que vem da glândula mandibular, nessa região aqui da mandíbula a gente tem glândula. E também abaixo da língua a gente tem outras. Aqui é uma região que secreta bastante saliva. Beleza. Quais são os limites dessa cavidade? Vocês têm que imaginar espacialmente o que divide ali. Acima, que é o teto da cavidade, eu já até tinha mostrado naquela outra imagem. A gente tem aqui o osso incisivo, o osso do palato e nós temos também o palato mole. Lateralmente, nós vamos ter aqui a região da bochecha, todo um arranjo muscular, não é isso? Ventralmente, além da mandíbula, né? E aqui o encontro das mandíbulas nesse queixo, não é isso? Então, nós temos um arranjo muscular que vem até do osso hioide, né? Ele vem aqui fechando. A gente tem toda uma musculatura também organizando o fechamento dessa cabeça, não é verdade? A própria língua se formando aqui nesse assoalho. Por que ela falou formando? Porque são vários músculos que formam esse órgão. E rostralmente nós temos os lábios. E também, lembra que o espaço do vestíbulo, ó, vestíbulo é entre o lábio e, o maior para vocês verem. O vestíbulo é justamente esse espaço aqui, ó. Ele está entre o lábio e a gengiva. A carúncula, aquela que eu mostrei sublingual, vai estar aqui nessa região. Aqui é língua. Olha os 2 dentes incisivos, tanto mandibular como maxilar. O palato duro é a união do processo palatino do osso incisivo, os maxilares e do palatino. O palato mole é uma aponeurose de tecido conjuntivo que continua aí nesse palato duro. Essa imagem também ela tá bem interessante, deixa eu aumentar ela para ficar melhor para vocês verem. Aqui é o teto da cavidade oral de um ovino. Em maior aumento, você observa que nós temos o palato duro com as suas rugas palatinas e a gente tem um encontro. Tudo no corpo não é direito e esquerdo? Então a fusão do palato duro aqui, ó, direito e esquerdo, né? Ele se funde e forma uma estrutura só. Então essa fusão aqui nós chamamos de RAF, a RAF palatina. Nós temos também, a imagem tá muito bonita, aqui as papilas incisivas. O pulvino dentário, a gente vai ver na próxima aula sobre dente, mas o pulvino dentário é porque os ruminantes, eles não têm dentes incisivos na maxila, eles são banguelas, né? Então fica essa região, a gengiva é mais espessa nessa região e nós chamamos de pulvino dentário, uma forma de proteção.
que quando esse animal vai ingerir o alimento, lembra que ele pega a língua e vai jogar, e ele come muito alimento fibroso, muito capim mais seco. E se não tivesse uma mucosa mais espessa aqui nesse local, poderia levar a lesões na mucosa. Então, nós chamamos a região onde não tem os dentes incisivos de pulvino dentário. Também temos aqui, ó, várias papilas. Aqui não é lábio? Olha que lindo que tá, ó. São papilas mecânicas que nós chamamos de labiais. Aqui nós já estamos dentro da boca, então nós chamamos de papilas bucais. Tá vendo que são projeções da mucosa? A ideia das papilas mecânicas é auxiliar na movimentação do bolo alimentar que foi ingerido pelo animal. Outra coisa que nós temos que observar, olha lá, o órgão vômero-nasal. A gente já discutiu sobre ele, sistema respiratório, mas como ele está aqui também no teto da cavidade oral, eu trouxe esse slide novamente para a gente perceber que o ar entra pela papila incisiva e vai para o órgão vômero-nasal. Lembrando que aqui no ovino, ó, aqui é a papila incisiva para vocês verem. E aqui nessa imagem só está mostrando o equino. Vocês lembram que a papila aqui é a incisiva, ele faz esse reflexo de Fleming que chama, que é para aumentar a capacidade de entrada de ar e aí sim esse ar entrar dentro do órgão vômero-nasal para coletar informação de feromônios. Aqui ó, o ducto incisivo, que aqui nos equinos eles não se abre na cavidade oral, só aqui na nasal. Beleza, então vocês entenderam a parte de entrada dessa cavidade oral, a região de vestíbulo, não tem nenhum segredo isso. E aí sim, nós vamos entrar na cavidade oral propriamente dita. Para vocês compreenderem esse arranjo, quero que vocês pensem num espaço, que é a boca, só que ela precisa estreitar, precisa formar um túnel, porque o alimento ele tem que ser conduzido para o esôfago. E parece que é uma coisa simples, porque a gente faz isso direto, né? Sem pensar, a gente mastiga, engole, daí vai para o esôfago, tudo tranquilo. Mas agora vocês imaginam para o corpo como foi projetar tudo isso. Então você tem um espaço, que é essa boca, que ela é grande, mas como conduzir esse alimento e empurrar ele para a faringe e depois para entrar num tubo, que é o esôfago. Então a primeira coisa que foi arranjada são as camadas musculares. Então aqui eu estou falando em musculatura esquelética. Então ela se organiza de tal forma que vai afunilando esse espaço. E o que nos chama a atenção, na hora que você olha a imagem aqui, são os arcos. A gente tem, olha, um arco que nós chamamos do pálato para a língua, arco pálato-glosso. Olha que linda essa imagem do Dice aqui, ó. Então ele forma esse arco prendendo a região da maxila com a região da mandíbula. Você tá vendo que ele até facilita esse movimento, né, da cabeça, de abrir e fechar. Então o arco, ele é um arranjo da musculatura, junto, claro, com a mucosa, que vai fazer com que essa boca consiga abrir e fechar com uma certa tranquilidade
e ampliando bastante o espaço oral. Então, o arco palato-glosso, o nome já está dizendo, né? Palato da região do teto aqui, da região do palato. E glosso significa língua. Nós temos também os arcos palato-faríngeos. Então, ele está saindo da região do teto, da cavidade, e está vindo aqui para a região da orofaringe. E vai estreitando também o canal alimentar. E logo em seguida vem a faringe, lembra da laringofaringe? Também nesse espaço aqui, e o esôfago. Então, esse é o arranjo da cavidade. Vocês conseguem perceber? Olhem aqui, ó. Frênulo lingual, para trazer essa língua de volta, né, e manter ela aqui na cavidade, no assoalho da cavidade oral. Olha as carúnculas sublinguais, trazendo secreção salivar lá das glândulas salivares mandibulares aqui e da região sublingual mesmo. O arco palato-glosso vai estreitar lá no final no arco palato-faríngeo e ele consegue movimentar bem abrir e fechar essa cavidade, além de afunilar e permitir que esse alimento consiga ser revirado, porque a língua, gente, ela tem essa função, ela vai misturando o que foi ingerido, porque imagina, ele foi ingerido o alimento, ele vai sendo mastigado pela mesa dentária. Eu estou usando o termo mesa dentária porque você tem uma mesa que é a maxila, a outra que é a mandíbula, e elas vão, né? Não é assim que funciona? Maxila e mandíbula, e aí elas vão friccionando uma na outra e vai mastigando o que foi ingerido. E a língua vai misturando todo o que foi quebrado junto com a saliva e vai formando o bolo alimentar. Outra função muito importante é que a língua também ajuda a empurrar o alimento para ir para essa orofaringe. Olha que interessante, ó, o arranjo da língua. Você tem fibras em vários sentidos. Você tem no sentido transversal, no sentido longitudinal, no sentido oblíquo, né? Você vai, deixa eu colocar um maior aumento aqui. Deixa eu tirar meu webcam. Então, você tem aqui um arranjo fantástico de musculatura que permite com que ela se movimente para vários sentidos. Então, nós temos aqui musculatura de sustentação, que é o miloioide, o genioide. Se você for olhar, eu não vou ficar cobrando esses detalhes todos os músculos que compõem aqui, mas vamos tentar entender pelos nomes dos músculos qual o local de origem e inserção. Então, se eu tenho aqui na cabeça, lembra da região da bulha timpânica, né? A gente tem o processo estiloide. Então, nós temos também o osso estiloioide e o músculo estiloglosso, ou seja, ele está saindo aqui do processo estiloide e está formando a língua, está pintado de verde. A gente tem um músculo aqui, ó, ioglosso. Io vem de ioide, glosso língua. Então, ele está saindo do aparelho ioide, que fica ali na região ventral do pescoço, na região da garganta, não é isso? E vai formar também músculo da língua. Também tem aqui o genioide. O genioide, ele sai aqui dessa junção da mandíbula direita e esquerda, então essa região aqui interna, região geniana,
Então sai dali e também vai formar a língua. E o músculo miloioide. Então vejam quantos sentidos diferentes, não é? Essas musculaturas aqui para formar o órgão que chama língua. É bem interessante e ela consegue se movimentar com muita facilidade. Também é interessante que vocês já saibam a divisão dessa língua. Nós chamamos a ponta da língua de ápice, o corpo da língua, e a raiz da língua é a que está mais próxima da orofaringe. E a gente tem arranjos diferentes nessa língua, a gente vai discutir na aula hoje. Eu trouxe essa imagem, eu achei ela tão interessante para vocês imaginarem o sentido das fibras. Eu não tenho nenhuma intenção para vocês ficarem gravando, esse é músculo tal, esse é o músculo tal. Não, mas só observa como é o sentido das fibras, várias posições. Voltando um pouco lá na histologia, vocês têm que imaginar que a fibra muscular, aqui no caso estriada esquelética, ela movimenta, lembra que tem a quitina e miosina? Ela só faz esse movimento. A vida inteira dela, ela não conhece outro movimento. Então, o que vai fazer a língua movimentar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo e pular? É a posição do arranjo da fibra. Então, se você tem fibras mais oblíquas, ela vai contrair só naquele sentido. Aí você tem outra, tá vendo? Então, por isso que elas são em sentidos diferentes. Então, aquele arranjo, aquela lâmina ali daquele músculo vai ajudar a jogar a língua para a direita. Outro arranjo joga ela para a esquerda, outro consegue para cima e para baixo. Por isso que eu estou mostrando para vocês que são vários músculos para formar esse órgão maravilhoso, não é? Que é a língua. Enfim, vocês têm aqui essa imagem do DAIS também, ela é bacana, que ela está mostrando a mandíbula a nível do premolar 3, a língua e aqui a musculatura que está apoiando essa língua na região aqui do assoalho da cavidade oral. A formação aqui da bochecha, olha o vestíbulo, né? Vestíbulo aqui da boca. Então, a gente tem todo um arranjo de musculatura da face. Aqui tá falando, ó, bochecha com pregas bucais do músculo bucinador. Então, nós temos o músculo bucinador, músculo orbicular, músculo masseter, né? Músculo digástrico. Então, a gente tem o arranjo dessa musculatura para permitir, né, que feche lateralmente aqui, rostralmente, o espaço formado pelo esqueleto dos ossos incisivos, palato, maxilar, mandibular. Fantástico, né? Então, ela tem que fechar. Outra coisa que eu quero já aproveitar o raciocínio e que vocês compreendam, e essa imagem eu acho que ela vai contribuir para isso. Nós temos aqui a língua de um bovino e olha o aparelho ióide aqui, a traqueia, tem uma parte aqui da cartilagem tireoide, da laringe, tem muito músculo, não foi dissecada essa região, mas você imagina que aqui tá, as 4 cartilagens da laringe estão aqui. Esse espaço aqui é da laringofaringe e orofaringe. Quando o alimento está dentro da boca, quem vai jogar ele para a orofaringe vai ser a língua. Então, a língua vai contrair. Então, vocês imaginam todo esse arranjo de musculatura aqui se contraindo e empurrando o alimento para dentro da orofaringe e para ir para a laringofaringe. A gente chama isso de deglutir.
Deglutir é engolir. Esse processo de engolir, quando você faz esse movimento, você está movimentando a língua, ela está contraindo, ela está diminuindo de tamanho para empurrar o alimento para a faringe. E eu não sei se vocês lembram, a gente discutiu isso no respiratório, quando eu estava falando de faringe. Esse processo de deglutição é fundamental, porque ele vai empurrar a epiglote e vai fechar a glote. Portanto, o alimento não vai entrar para a laringe. Ele vai seguir para o esôfago. Esse slide aqui, ele está mostrando, é um outro slide, outra formatação dos músculos que existem nessa língua. Então, vocês vão estudar no livro, lá vai estar dizendo. É formado por músculos extrínsecos e por músculos intrínsecos. Os músculos intrínsecos, eles são próprios da língua, são compostos por vários fascículos que correm em sentido longitudinal, transversal e vertical, sem fixação aparelhoide. E já os músculos extrínsecos, aqueles que nós discutimos, olha, o estiloglosso, o genioglosso, estiloglosso, ioglosso, genioióideo, miloióideo, eles estão formando essa língua. Agora eu vou discutir com vocês as papilas. A língua, ela contém papilas tanto mecânicas como papilas gustativas. Lembra, gente, que papila é uma projeção. Então, se ela for uma projeção para movimentar, para auxiliar a reviravolta desse alimento, enfim, ela vai ser mecânica. Se ela tem receptores, ou seja, se axônios estão coletando a informação, a sua extremidade com o receptor nessa cavidade oral, que seja aqui na língua, e vai levar para o sistema nervoso central para ser processada. Então, aí nós temos papilas gustativas. Então, vamos estudar aqui, olha, lembra da divisão, né? A raiz, o corpo e a pontinha da língua, que é o ápice. Nós temos, essa aqui é uma língua de ovino. Nessa língua de ovino, vocês percebem que tem uma parte aqui que é mais grosseira. Ó, vou aproximar. Tá muito bonita essa imagem. Olha. Então, muitas papilas aqui. Os ruminantes têm essa estrutura, é característica de ruminante, viu, pessoal? Chama toro lingual. Vem da palavra toros. Traduzindo, português fica toro. Então, vocês vão achar nos livros também como toros, não tem problema, mas na tradução é toro. Então, toro lingual, ele está aqui na região da raiz da língua, é uma projeção da língua, e ela tá cheia de papilas. Se vocês olharem, elas têm um formato meio ovalado, meio arredondado, mas é irregular. E são grandes, né? E essas papilas, nós chamamos elas, tá aqui, ó, de lentiformes. É o aspecto, olha que maior aumento, que legal que tá essa imagem. Então, quando a gente pega a língua de ruminante, você vai observar essas papilas aí. Ela é característica do ruminante. Outra coisa que eu quero que vocês observem, não sei se vocês aí no computador de vocês estão enxergando papilas bem fininhas. Deixa eu aumentar mais para ver se vocês enxergam. Tá muito bonita nessa imagem, ó, parecem vários pontinhos, bem finos. Consegue enxergar? Se sim, me fala aí no chat. Essas papilas finas,
elas são chamadas de filiformes, porque elas são finas. Então, em toda a extensão da língua, gente, vocês vão sentir ela. E tanto é que quando você passa a mão na língua, vamos supor do cachorro, né, ela tem uma aspereza característica. Se você passar a mão na língua de uma vaca, ela é bem mais áspera, porque ela tem muito mais papilas filiformes, e justamente para proteger, né, devido à alimentação fibrosa desse animal. Se você pegar a língua de um gato, então ela é muito áspera, porque esse animal fica se lambendo os pelos, então ele tem umas papilas filiformes bem queratinizadas. E se você pegar a língua de um cavalo e for sentir ela, é uma língua macia. Lembra que esse animal, ele escolhe muito bem o alimento pelos lábios que ele vai ingerir? Então, isso permite que ele possa ter uma língua mais, vamos dizer, não precisa gastar tanta energia para formar queratinizar essas papilas, ou deixá-las maiores, tá certo? Outra coisa, eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas vocês estão vendo, tem pontinhos? Ó, são bolinhas. Que tem, ó, várias. Se você for treinar o seu olho, vai depender também da resolução da tela, mas olha aí, essas bolinhas aqui também são papilas. Elas estão entre as filiformes. Olha lá, o tanto. Nós chamamos essas papilas de papilas fungiformes. Vocês conseguem enxergar elas? Escreve aí no chat para mim se sim ou não. Então, olha aqui, aquelas são mais visíveis. Então, nós temos papilas filiformes, que são esticadas, e essas redondinhas, que são as fungiformes. Nessa imagem aqui que está no maior aumento, olha que graça, ó, as fungiformes aqui e as filiformes esticadinhas. Tá muito bonito. Outra papila que existe são essas aqui. Deixa eu só subir um pouco e tirar a webcam para vocês verem melhor, que aqui é um maior aumento, né? Então, as papilas fungiformes são essas redondas. E as papilas valadas, se vocês observam que elas têm um círculo menor e tem um halo em volta. Então, essas papilas maiores aqui, elas têm uma vala. Nós chamamos de papilas valadas. Então, as papilas valadas, elas têm esse aspecto porque forma uma trincheira aqui, ó. Eu vou chamar a trincheira, não estou sabendo usar outra palavra, um sulco. E esse sulco aqui é aonde estão os receptores. Porque essa aqui é uma papila gustativa. Portanto, os receptores desses neurônios que coletam informação gustativa, esse aqui é um dos neurônios que coleta, eles ficam lá mergulhados, lá no meio desse sulco. Portanto, a partícula que tem o sabor, ela precisa entrar neste espaço para o receptor coletar informação gustativa. Senão, não vai coletar nada de informação. Então, vamos supor, se esse animal está com a infecção oral, tem muito muco, e enfim, que impede que a partícula entre aqui dentro, o receptor não vai conseguir coletar a informação. Então, esse animal não vai sentir aquele sabor. Como a gente está aqui na parte da raiz da língua, observem aqui, ó. Olha o tanta fileira de papilas circunvaladas ou valadas que a gente tem aqui na parte da raiz da língua. A conformação dessas papilas valadas ou circunvaladas, vocês vão encontrar aí nos livros, ela vai variar de uma espécie para outra. Aqui nos ruminantes, elas estão em uma fileira,
na raiz da língua, mas sempre estão na raiz da língua, tá? Se a gente trabalhar com equino, a gente só vai ter 2 na raiz da língua. Aí você vê, já é uma variação. Portanto, a papila circunvalada do equino, ela é bem maior do que essa aqui do bovino. Só que o bovino tem mais. É mais distribuída, vamos dizer assim, nessa língua. Então, ixi, agora diminuiu demais. Mas o que eu quero que vocês imaginem é que essas papilas estão localizadas estrategicamente nessa língua para ajudar na movimentação, se for mecânica, e para coletar informação de sabor. As papilas valadas sempre vão estar aqui, tá vendo? Nesse desenho aqui, tem o sulco aqui, a vala, onde ficam os receptores. Outra papila que existe, que é gustativa, é a folhada. Ela parecem folhas assim, e os receptores estão localizados aqui, ó, entre essas sulcos. Então, nesses sulcos tem que entrar também a partícula para ele identificar que sabor é aquele. Eu já falei das fungiformes e das filiformes, não é isso? E as lentiformes. Na aula prática a gente vai ver as diferenças entre as línguas, como que é a disposição dessas papilas, tá ok? Com relação ao hábito desses animais de beber água, eu quero que vocês observem esse animal, como que ele vai ingerir água. Ele joga sua língua no recipiente, dobra a língua, e aí ele faz movimentar, vibra essa água, forma uma onda, e aí ele engole a água que ele conseguiu movimentar, entende? Então ele tem que bater na água para a água subir, e aí ele vai engolir aquela água. Esse movimento de dobrar a língua que o cachorro e o gato conseguem fazer só é possível por causa da liça. Vocês conseguem ver aqui, esbranquiçada aqui no meio? Então, a liça é um tecido fibroso ventral da língua dos carnívoros que dá essa forma. E ventralmente, esse tecido conjuntivo fica mais alto, né? Mais elevado. E dorsalmente forma um sulco, o sulco mediano, que na superfície dorsal da língua se observa. Então, por isso, ele consegue dobrar a língua e fazer esse movimento com a água. Só existe nos carnívoros. Olha lá, mais papilas aqui para vocês. Só que agora são as papilas da cavidade oral. Eu tinha falado antes das papilas da língua. Quando a gente trabalha com a cavidade oral, eu fiz aqui esse compilado aqui de várias imagens para vocês perceberem os tipos de papilas que existem. Então, nós temos o cão, tem essa papila aqui, que é a papila labial, ela fica cheia de ondinhas, né? Depois vocês pegam os animais de vocês e vão estudar na parte prática, né? Já pega o animal e vai procurando essas papilas. Então, nós temos aí no cão, na borda do lábio inferior. O ruminante também tem essas papilas labiais, mostrei para vocês naquele slide, era justamente essa imagem, né? Que são grandes papilas, elas são mais cornificadas no interior desse lábio. Lembra que os ruminantes não têm incisivos superiores e ainda se alimentam de alimentos muito fibrosos. Então, precisa ter uma proteção nesse lábio, senão ele ia ficar machucando direto.
E a gente não vê, não é? Interessante. Apesar de comer aqueles... Nossa, eles comem uns talos de capim, não é verdade? Seco, no período da seca, então. É impressionante. Cana, né? Como que não machuca? Justamente porque ele tem essa proteção das papilas mecânicas, que são mais cornificadas nessa região, ou seja, elas são mais duras, são mais endurecidas devido a esse extrato de camadas cornificadas nesse epitélio da mucosa aí. Lembra que lábio é uma transição de pele para mucosa, não é verdade? Ok. Existem também as papilas que estão na bochecha, que estão aí nessa boca, na parte interna da bochecha. Olha os ruminantes aqui. Olha que legal, né? Essa parece vários cones com a mesma ideia. Proteção. O alimento está sendo revirado nessa boca para proteger essa mucosa, proteger essa bochecha de não sofrer cortes, lacerações por causa daqueles talos de capim seco, de material mais fibroso que ele se alimenta. Ela tem essas papilas mecânicas aí na bochecha. Fantástico, muito bem bolado, né? Outra papila que existe, a papila incisiva, nós já mostramos elas também, mas é uma elevação dessa mucosa bucal, a extremidade rostral, a extremidade mais cranial, a gente chama rostral quando é cabeça, da ráfide palatina e contém os ductos incisivos, muito bonito nessa imagem. Outra papila que existe é a parotídea, né? A parotídea ela é muito importante, porque ela tem um orifício, apresenta o orifício do ducto parotídeo, que vem lá da glândula parótida. E ela vai aparecer justamente ao nível do quarto premolar superior. E nos bovinos é ao nível do segundo molar. Quando vocês estiverem examinando aí o cachorro de vocês, e se tiverem acesso a um bovino, vocês vão examinar e procurar essa papila, né? Então, se for no cão, vai ser no quarto pré-molar. Na segunda-feira a gente vai estudar sobre dente, e aí, nesse quarto premolar, você vai observar o ducto dessa papila. Engraçado, eu não coloquei a foto aqui mas ok. E outra papila que existe só nos carnívoros é a zigomática. Essa papila, ela também, porque existe a glândula salivar zigomática só em carnívoros, na região do arco zigomático, e ela vai desembocar, o ducto dessa glândula, né, desemboca próximo aos molares superiores. Então fica aí um exercício para final de semana, né? Vocês pegarem os animais aí e procurarem essas papilas. Eu gosto dessa imagem porque ela tá mostrando as papilas marginais. Papilas marginais, ela só existe nos neonatos de suíno e de cão. Eu vou colocar no maior aumento aqui para vocês verem. Foi até questão de prova aqui, no número 4. Mas ficou bacana. Essa aqui é um suíno filhote, a linguinha dele aqui para fora. Mas vocês observam que tá tudo franjeadinho? Essa aqui são papilas na margem da língua. Então chamamos de papila marginal. E ela auxilia esse filhote na hora que ele está sugando o leite da mãe, para o leite não ficar escorrendo nas laterais. Então, ela só existe em filhote por causa disso, que a função dela é para o aleitamento. Depois elas somem. Essas papilas filiformes aqui, queratinizadas dos felinos, né? Fantástico! Como que esse animal, né? Os felinos aqui, eles conseguem
colocar aqui mais perto para vocês verem. Eles conseguem ficar se limpando, né, tirando bastante pelo, justamente por causa da queratinização dessas papilas filiformes. Aqui está numa imagem de microscopia eletrônica, então a gente consegue ver bem no maior aumento essas papilas que são finas, né, mas bem queratinizadas. Essa língua aqui é do cão, é uma imagem do Dice também. E a gente consegue ver claramente o sulco mediano que tem aqui. E ele consegue movimentar mais a língua. E as papilas fungiformes que estão distribuídas por aí, são essas bolinhas. Tá difícil de marcar, né? Mas enfim, vocês viram naquele outro slide, estava bem melhor. Olha o frênulo lingual. As papilas folhadas, deixa eu aproximar mais ainda. Elas parecem lâminas, uma do lado da outra. Também são papilas gustativas. Elas não existem nos ruminantes. E, enfim, também está na região da raiz da língua. Lembra que eu falei que tem diferença entre as espécies das papilas valadas? Olha, aqui no cão, elas já são aqui, ó, 4 papilas valadas, tá vendo o dorso da língua? Existe uma outra papila, e prometo que essa é a última, é a papila cônica. Ela fica aqui na raiz da língua. Tá? Olha aqui a epiglote, tá bem no final mesmo da língua aqui. Então tá dividido por cores esse slide. Em amarelo, em laranja são as papilas gustativas, em azul as papilas mecânicas. Essa imagem aqui também tá interessante, ó, que ela mostra o botão gustativo, ou seja, aonde os neurônios estão, aonde que está o receptor. Deixa eu colocar no aumento maior para vocês. Olha lá que bacana. Tá aqui em vermelho o receptor. Olha o axônio aqui do nervo, ó, ele tá coletando a informação para levar lá para o cérebro. Aqui a gente tem a papila valada inteira. Lembra que é nesse sulco onde ficam os receptores. A papila folhada também é um arranjo muito parecido, só que ela não é circular, elas são folhas, lâminas mesmo. As papilas fungiformes, que estão distribuídas em toda a língua, também são gustativas. Olha uma imagem de microscopia eletrônica, que show que tá, ó, papila fungiforme. Então aqui tem os receptores, porque ela é sensitiva. E olha os conezinhos aqui, aquela que são esticadinhas, são as papilas filiformes, distribuídas em toda a superfície dessa língua. Pessoal, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Ela é de humano, mas vamos fazer uma extrapolação aqui para animal. Ela tem um mapeamento, a língua ela é mapeada com receptores distribuídos estrategicamente nessa língua para coletar informação de sabor. Então, nós temos aqui, olha lá, as papilas folhadas, aqui na raiz da língua, não é? Lateralmente. As papilas valadas, também aqui no dorso da língua. E a gente tem as papilas fungiformes. Em toda a língua tem papila fungiforme. Agora observem que aqui eu pintei em amarelo, aonde quem coleta a informação aqui é nervo facial. Ou seja, os neurônios que estão coletando informação aqui nas papilas fungiformes, eles vão seguir pelo nervo facial e vai entrar para o sistema nervoso central via nervo facial.
as papilas folhadas também, né? O território de nervo facial, tudo isso aqui. Quando a gente pega aqui as papilas valadas, elas já estão aqui nesse território de nervo de glossofaríngeo. E lá no finalzinho da língua ainda tem nervo vago, também coleta informação aqui, tem receptores por aqui. Então, a gustação ou paladar é o nome dado para essa sensibilidade gustativa. E ela é medida por esses botões gustativos na língua e na boca. Nós ainda temos deficiência de informação de como os animais sentem o sabor. E isso dificulta como fazer o processamento de uma ração, por exemplo. Então, são informações interessantes. Se você sabe qual o sabor que o animal prefere, você pode colocar esse sabor no alimento e você vai estimular mais o consumo. Então, existem pesquisas, né? Existem também pesquisas, esses flavorizantes. Flavor vem de sabor, né? Que são inseridos na ração. Sabe que faz mal? Né? Então, as pesquisas ficam caminhando nisso. Mas o fato é que a gente tem dificuldade. O ser humano, você já sabe, né? Se aquele sabor é mais doce, que a informação é coletada aqui pelas papilas fungiformes. Se ele é azedo, as papilas valadas é que estão coletando essa informação. E quando a gente vai para analisar como que essa informação ela é processada, primeira coisa, o neurônio 1 vai coletar a informação. Então tá lá, comeu um alimento, deixa eu colocar no maior aumento aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha que legal esse livro aqui, tá mostrando que a informação, esse aqui é o neurônio 1, tá chegando, é um neurônio do tipo pseudonipolar, né? E ele tá coletando, quem coleta a informação? Vai lá, vago, que é o 7º par, o glossofaríngeo, que é o 9º, e o 10º, que é o nervo vago. Esse aqui é do livro da doutora Irvênia. Eu gosto muito desse livro dela, então ela tá falando aqui nos animais, como que acontece. Então, essa informação é coletada por esses 3 neurônios, por isso que 3 nervos, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, apesar de ser humano, eu fiz uma adaptação e coloquei o território aonde esses nervos estão coletando a informação. Beleza. Então aí nós temos o neurônio 1 coletando via nervo facial, nervo glossofaríngeo, nervo vago. Lembrando que o facial é na extensão toda dessa língua. Opa! Na extensão dessa língua toda tá... Ai, gente... está esse nervo facial, coletando ali junto com as papilas fungiformes. E aí, o glossofaríngeo e o vago estão coletando as informações ali na raiz da língua. Quando ela chega, esse neurônio 1 vai fazer uma sinapse na região do núcleo do trato solitário. Eu até achei interessante, coloquei aqui, esse neurônio tem receptores na língua, palato mole, faringe e laringe. Tá. Depois que ele faz a sinapse aqui no núcleo do trato solitário, ele se transforma no neurônio 2. E o neurônio 2 vai aqui no tronco encefálico, vocês lembram? Que a gente... discutiu isso na Nato 1, região do mesencéfalo, da ponte, do bulbo. Então, o trato solitário está aqui,
na região do bulbo. E esse neurônio segue e vai para o tálamo. No tálamo ele faz outra sinapse e se transforma no neurônio 3. O neurônio 3, essa informação vai seguir para a área gustativa do córtex cerebral. Então essa é a via nervosa para sentir o sabor, tá? Então, essa aqui é uma via inconsciente. Eu não coloquei aqui a via... Desculpa, essa via consciente. A via inconsciente é aquela que está relacionada com as emoções. É quando a gente sente um sabor e pensa em uma outra... traz uma emoção para a gente, né? Pode ser positiva ou negativa. Aquele sabor pode nos sinalizar algo bom ou ruim. Mas enfim, aqui a gente tem a cavidade bucofaríngea nas aves. O que é interessante nas aves? Nós já tínhamos visto esta imagem aqui, que é do teto da cavidade oral, quando a gente viu o nariz, né? E aqui é o assoalho da cavidade oral. Então, nesse assoalho da cavidade oral, nós temos uma língua. A língua da ave é rígida. Aqui dá para vocês, se eu colocar o maior aumento. Olha que legal, né? A língua dela é bem mais rígida, tem um osso aqui. E aqui também você consegue observar. Ela tem essas papilas aqui linguais. Aqui está a base da língua e a faringe aqui. Logo em seguida vem o esôfago. Outra informação, que são várias na verdade, são curiosidades para vocês refletirem, o formato da língua dos animais, em alguns animais. Então aqui nós temos a ave, ela tem o aparelho ióide da ave, né? Ele dá essa volta aqui na cabeça, então ele faz essa volta para fixar essa língua. O tamanduá, ele tem aqui a língua dele prende no externo, então é uma língua muito grande, em torno de 1 metro, 1,20 m, devido ao hábito alimentar desse animal. Ele joga a língua num formigueiro, no cupinzeiro, e essa língua dele é bem pegajosa, produz bastante muco, e os animais ficam presos aí nessa língua, os cupins, as formigas, e ele ingere. Então ele vive de insetos, né? É interessante o mecanismo dele. Já o camaleão, ele tem uma língua que se projeta, olha tanto que ela estende, não é verdade? E que é um trabalho em conjunto do aparelho ióide com o músculo acelerador da língua, que aí ele coleta também o inseto para se alimentar. As cobras com a sua língua bífida, que ela também capta informação de odor, só que aí essa informação de odor vai para o órgão de Jacobson. São características diferentes, especializações que eles vão desenvolvendo para viver aí na natureza. Nós temos também que pensar aqui na faringe. Observem que o alimento chega na cavidade oral, ele tem que passar aqui na orofaringe, a língua vai empurrar esse alimento. O palato mole, ele vai se elevar e a língua, quando faz a deglutição, empurra a epiglote e fecha aqui a laringe. Então, o alimento vai passar, porque o palato mole vai fechar aqui a nasofaringe e a língua fecha a epiglote. Então, o alimento passa e vai direto para o esôfago. Então, essa imagem aqui está mostrando esse movimento. Ó, o ar, quando vem do nariz, a tendência é entrar para a laringe.
O alimento, quando vem pela boca, olha aqui o palato mole fechando a nasofaringe e a língua fechando a epiglote. Então, ele vai para o esôfago. Esse processo de deglutição, ele tem o ato voluntário, que é mastigar, e a passagem desse bolo alimentar para a faringe. E o ato é iniciado quando o bolo alimentar toca a mucosa faríngea, dando início aos reflexos de deglutição. Também é importante que vocês compreendam a disposição aí do esôfago no decorrer do pescoço. Então, eu coloquei um quadro aqui com imagens do equino e aqui é de um bezerro. Então, o popesco dividiu aqui cortes transversais ao nível de cervical 2, da cervical 3 e da cervical 4. E eu quero que vocês acompanhem a posição do esôfago. A nível de cervical 2, o esôfago ele está bem dorsal à traqueia. Então, tá aqui. Ó, aqui esôfago, aqui traqueia. Então, ele é bem dorsal. Quando a gente pega a nível de cervical 3, ele já vai para a lateral esquerda. E quando a gente pega a nível de cervical 4, ó, ele já está bem mais lateralizado. Você observa também que, olha, traqueia, esôfago e olha aqui, ó, jugular. E cá em cima a carótida. No caso aqui esquerda. Então na direita nós temos jugular e a carótida. E aqui no corte a nível de C2, olha, esôfago, traqueia, jugular esquerda, carótida esquerda, jugular direita, carótida direita. Deixa eu colocar aqui no esôfago. Quando a gente vai para o do bovino, deixa eu colocar no aumento maior. Nós temos aqui a traqueia. E aqui a gente tem o esôfago. E aqui do lado, olha, a jugular. A carótida tá bem espremida, não dá para ver aqui nessa imagem. Portanto, o esôfago ele tem uma divisão em cervical, torácico e abdominal, justamente onde ele está passando. Quando ele está na região torácica, aí ele já se desvia para a direita da cavidade torácica. No pescoço ele corre à esquerda, quando ele entra na cavidade ele se desvia ali. Na região abdominal, porque lembra que o coração, né, gente, está ali na cavidade, ocupa boa parte do antímero esquerdo, então ele acaba empurrando, né? Mas lembra que o objetivo do esôfago é chegar no estômago. Na região abdominal, ele volta-se para a esquerda, novamente, para atingir a borda dorsal do fígado e assim chegar no estômago. Olha que ele fica fazendo zigue-zague ali, né? Mas é por causa do coração, né, gente? O coração é enorme, ocupa todo o mediastino médio e ele ainda se joga mais à esquerda. Eu gosto muito dessa imagem do livro de histologia do Kersenbaum. Ele está mostrando a mucosa toda preguiada. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Por que eu gosto dessa imagem? Para vocês entenderem que quando está em repouso, o esôfago ele fica fechadinho assim. Quando o alimento passa, ele vai aumentar de tamanho e a mucosa vai ficar lisa. Em repouso ele enruga, justamente para evitar que fique entrando ar,
ou outras estruturas fiquem entrando aí dentro do estômago quando está em repouso. Ele só vai esticar quando o bolo alimentar passar por esse tubo. Senão, ele se fecha, como mecanismo mesmo de proteção. Vocês imaginam se o esôfago ficasse aberto direto? Tanto que ia ter problema de gastrite, esofagite, não é verdade? E também imagina, voltando do estômago para a garganta, ia dar um monte de faringite. É um mecanismo muito bem bolado. Então o esôfago fica lá todo apertadinho, espremidinho. Quando passa o alimento, aí ele vai ficar desse jeito. Porque aqui passou para fazer um exame, passar cânula e aí tá filmando, né? Observem tanto que é cheio de vascularização aqui, a mucosa toda, você vê os vasinhos, né, correndo aí. Enfim, eu acho fantástico o arranjo dessa tubulação. Ela tem essas pregas que permite a ela esticar muito. Vocês imaginam uma vaca mesmo, ela come uma manga inteira. Vocês já conseguem imaginar aquela tubulação esticando para passar uma manga? Não é verdade? Eu acho muito legal. E não rompe, não rasga, não machuca, né? Devido também a mucosa ser bem queratinizada. Para proteção, no caso aqui de animais que têm uma alimentação bem fibrosa. Aqui nessa imagem você vê do Dice, ó, ela está mostrando, deixa eu aproximar mais para vocês verem. Essa mucosa toda, a número 1 aqui é a mucosa, né? Toda pregueadinha, porque tem repouso. A túnica média, que é a túnica muscular. Deixa eu colocar maior aumento aqui, essa imagem para vocês verem que a gente tem a mucosa, depois a túnica muscular, ela tem uma musculatura lisa e uma musculatura longitudinal. Eu expliquei isso aqui lá naquela primeira aula falando dos tecidos básicos. Se tiverem dúvida, voltem lá para assistir. Então, entre esses músculos, a musculatura lisa, circular longitudinal, nós temos os plexos nervosos do sistema nervoso entérico, plexo submucoso e o plexo mioentérico. Pessoal, esses plexos são os responsáveis pelo peristaltismo. Então, o sistema nervoso entérico funciona muito bem, obrigado. Né? A gente ingere alimento, não é verdade? E tá lá, tá tendo um processamento, vai pro estômago, depois ele resolve jogar pro duodeno e faz isso sozinho, a gente não tem consciência, né? Depois resolve mandar pro jejum e assim vai, porque tem esse plexo do sistema nervoso entérico trabalhando num ritmo bem, vamos dizer, ele se comunica muito bem. Como assim? Você tem uma musculatura que é circular e uma musculatura que vai na longitude. Então, olha, circular, tá aqui, e uma na longitude. Então, esse músculo circular, quando ele contrai, ele faz esse movimento. Então, tá lá, faz um movimento circular. E na longitude, ele vai contrair nesse movimento. Então, quando você tem musculatura circular e a longitudinal trabalhando juntas, um empurra o alimento e o outro espreme o alimento. O alimento, não, na verdade, aqui é o bolo alimentar, né? E aí ele vai seguindo no seu peristaltismo. Então, aperta, empurra, aperta, empurra, aperta, empurra. E aí ele se comunica. Uma parte da alça, ou estamos falando de esôfago, né? Então, essa parte do esôfago, onde está passando, vamos colocar aqui embaixo, onde está passando o que foi ingerido,
Aí ele já vai comunicando para frente. E assim aqui vai, aperta a musculatura circular e a longitudinal vai empurrando para seguir o trajeto. Então vai apertando, empurrando, apertando, empurrando, apertando, empurrando, e assim ela vai se comunicando. O plexo minhentérico vai comunicando para a parede logo a seguir, e assim vai num ritmo bem coordenado. Quando tem algum problema, por exemplo, um ataque de bactérias, foi ingerido a ração e estava contaminado com clostridio, por exemplo. Ou estava contaminada com fungo, com toxinas, uma aflatoxina. E aí você tem um ataque, nesse caso, entra o sistema nervoso autônomo. E aí ele pega e fala lá pro intestino, né? Fala assim, pro esôfago também, né? Mas chega lá pro intestino e fala assim: olha, nós estamos sofrendo um risco aqui de uma intoxicação e é necessário liberar o conteúdo aqui rapidamente. Necessário ter uma diarreia, com a intenção de jogar essas toxinas fora. Então ele vai lá no cólon e fala: manda embora, agora. Vai lá no intestino delgado também. Então começa a ter uma maior motilidade. Então quem atua no aumento da contração da tubulação do tubo digestório é o parasimpático. Então, olha para você ver, o nervo vago aí é um dos grandes responsáveis, na verdade, pelo parasimpático a nível de visceral, de cavidade torácica, abdominal. Então ele manda contrair. Quando já na parte da porção final do tubo digestório, aí já entra o plexo pélvico parasimpático. Então, começa a acelerar essa contração da musculatura circular e longitudinal. E o animal entra num quadro de diarreia. Mas vocês estão já estão percebendo que aí entrou um outro fator, né? O sistema nervoso autônomo. Tranquilo? O sistema nervoso entérico ele é o mais antigo que tem na natureza. Depois que teve uma maior especialização do sistema nervoso autônomo, o próprio sistema nervoso periférico, esse arranjo de centralização do sistema nervoso numa medula espinal, num cérebro, sabe? Isso é mais recente. Já o sistema nervoso entérico ele é bem antigo. Pensando em evolução dos tecidos e órgãos, tá bom? Por isso que eu falo que ele funciona muito bem, obrigado. Aí vamos supor, o animal está sob estresse. E aí ele também é possível que leve a acelerar a tubulação também. Pode levar a uma diarreia devido a estresse. Enfim, depois vocês vão pegar essas informações e vai tentar fechar o que é que está causando mal para aquele animal, né? Outra coisa, a gente tem nessa tubulação de esôfago, olha aqui a faringe. A parte inicial da tubulação de esôfago, ela tem musculatura estriada esquelética. E depois é que ela se torna musculatura lisa, com esse arranjo que eu estou falando, musculatura circular e musculatura longitudinal, isso é músculo liso. Antes não, antes é músculo estriado. E isso explica o porquê que o animal consegue vomitar ou não, consegue controlar. Igual, já viu, as pessoas às vezes comeu demais e fala assim, não, vai lá vomitar, põe o dedo na garganta, estimula, é isso, você põe o dedo aqui na garganta, está estimulando a musculatura voluntária. E aí você inicia o processo aqui e faz com que vomite.
coloquei esse quadro aqui justamente para mostrar essa parte aí da musculatura, transição de musculatura esquelética para musculatura lisa. Então, observe que essa disposição da musculatura esquelética vai variar entre as espécies animais que nós estudamos aqui. E o que é constatado? Nos ruminantes e nos cães, toda a extensão da tubulação de esôfago, ela é musculatura esquelética. Por isso que os bovinos, os ruminantes, né, os ovinos e caprinos também, eles levam o alimento para o estômago e voltam com esse alimento para ser remastigado no processo de ruminação. Então, vai e volta, não é? Ele tem esse controle voluntário desse mecanismo de ruminação, justamente porque toda a extensão da sua tubulação de esôfago tem musculatura esquelética. Quando a gente trata aqui de gato, ela se estende por 4/5 do comprimento. Equinos e suínos são 2/3 do comprimento que a gente tem de musculatura estriada, junto com musculatura lisa. E depois vai mudando gradualmente para musculatura lisa, só fica liso. Então, no terço final do equino e do suíno, é só musculatura lisa. Portanto, você não vai ver um cavalo vomitando. Ele é muito difícil, quer dizer, acho que nunca vi, mas o ruminante você vê o processo de ruminação constantemente, voltando com o alimento para a boca para ser remastigado, tá? Então, essa explicação é devido à conformação da musculatura estriada e lisa. Nos ruminantes, toda a extensão você vai encontrar musculatura esquelética junto com aquela musculatura lisa ali.